entrando no próprio exemplo que esse pessoal falou sobre a questão da curta duração, não foi exatamente isso que eu respondi, né? Quando eventualmente abordado fui na rua, né? Eu respondi o seguinte: não, realmente ali tão longe, na questão dos mandamentos, eu não sabia do negócio dos mandamentos, eu não fui avisado, não sabia de nada disso. No que se refere aos mandamentos, dependeria, eu acho, da minha busca da verdade. Eu não ia receber os argumentos do nada. Eu acho que não iria exatamente receber, dependeria de mim, na verdade. Né? Mas independente. Mesmo que eu recebesse do nada, pode ser que demorasse mais e tudo mais. De repente eu recebi justamente pela questão da busca da verdade, porque saí da atividade. Porque se eu não falei isso antes, porque o fato de eu ser cristão seria pecado e por isso eu não poderia, seria, no caso, um pecado que bloquearia. Então ali eu discordo, em algum momento eu discordo ali do cristianismo, e, portanto supostamente estaria cometendo um pecado a menos e aí poderia ter acesso aos mandamentos. Então, a princípio, isso pode ter ocorrido, né? Então, a questão do cristianismo seria um pecado a menos que eu estaria cometendo, então, portanto, né, eu receberia. Então, pode ser que esse mérito, entre aspas, eu não teria como, vamos dizer, eu não teria como atingir, não, digo, eu teria como atingir, mas pode ser que eu não atingisse no momento de curta duração que esse pessoal está tentando alegar. Então, se eu não expliquei isso antes, agora está explicado. Mas, independentemente, o meu argumento que foi o seguinte: não foi isso. Primeiro, não há certeza de que seria curta duração. De qualquer sorte, eu peguei e respondi o seguinte: não, mas até você chegar lá as quadras são longas. Então, justamente, o que está significando? Quando eu digo que as quadras são longas, é porque os desafios até lá seriam de difícil resolução. Por exemplo, ou poderia ser interpretado dessa forma, não que eu percebi isso na hora, mas pode ser interpretado dessa forma, ou seja, até chegar lá vai ter quadras longas. Eu não vou resolver os problemas lançados por essas quadras longas até chegar lá. Então isso, para mim, mesmo que se resolvesse a questão dos mandamentos, que eu nem sei se falaria no primeiro momento, inclusive poderia não receber, mas se eu recebo isso, e outra, não quer dizer que eu obedeceria, então haveria seria uma situação difícil ainda. Há situações encontradas no caminho porque as quadras são longas, seriam coisas que eu só conseguiria resolver depois. Ou seja, seria, na verdade, colocar as pessoas em risco. As dificuldades não seriam respondidas rapidamente. Então isso para mim geraria escândalo. E talvez até mesmo antes de receber o argumento dos mandamentos. O que para mim seria, inclusive, média duração. Então, ainda mais um ponto, né? Que as dificuldades lançadas poderiam ser coisas que seriam projetadas para depois. Então, iria ser lançado o escândalo ali na vida das pessoas, além da questão de não haver a certeza sobre a recepção dos mandamentos. Então, ou se não for isso exatamente também, estão falando sobre a questão de que seriam poucos ataques. Então, não me parece. Não me parece. Mas aí que está. Por que segundo essa interpretação, me pareceria, inclusive, que não seriam poucos ataques? Porque eu falei ali nesse exemplo, dentro dessa interpretação, que as quadras seriam longas, ou seja, algumas dessas questões que eventualmente seriam lançadas ali eu não conseguiria responder a tempo. Seriam coisas que demorariam e que se colocaria as pessoas em risco por causa da questão de eu não conseguir ali encontrar respostas rápidas. Para os temas que seriam os ataques que seriam levantados. Então, mais isso complemento.